está preparando para concurso do CNU, concurso unificado da União, então tem que ficar de olho nessa prova. Prova que aconteceu agora dia 25/2, que foi um test drive para o CNU. Por quê? Pegou a mesma banca, o governo pegou a mesma banca e colocou já algumas matérias que teoricamente seria inéditas no CNU, mas não foi. Por exemplo, políticas públicas e realidade brasileira. Política pública vai cair em todos os blocos, todos, do 1 ao 8. Realidade brasileira é para o bloco 8. Porém, essas provas, essas que são mais de um cargo, serão ótimo test drive para a gente, sim. Você pode pegar essa prova e utilizar como simulado. E vamos fazer outro estudo dela aqui, como que foi cobrada, para você já saber e já estar na frente dos seus adversários. Você já saber como que ela vai colocar as pegadinhas só olhando nessa prova. Porque a mesma pessoa que fez essas questões de realidade brasileira e essas questões de políticas públicas é a mesma pessoa que fez a prova do CNU. Tá legal? Uma coisa que eu tenho que garantir para vocês, prova extensa, nem todo mundo conseguiu fazer essa prova. Por quê? Caiu na armadilha da banca que eu falo aqui em vários vídeos. Lê a prova inteira. Olha só, essa prova está na tela para vocês. Ó, vou passar o comecinho aqui, que é coisa específica. A partir daqui, ó, são as questões sobre realidade brasileira, tá? Aqui, ó, ações climáticas, isso aqui tudo é realidade brasileira. Veja só, todas essas questões. Olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto dessa 7. Pega 6. Pega a 8. Ó, todas, sem exceção. Texto grande de novo. Quem ficou parando aí para ler esse texto, boiou, perdeu a vaga. Não fez a prova. Pois eu falo, passar em concurso público não é só estudar a matéria. É você ter estratégia, mas já chegar na hora da prova com a sua estratégia pronta para resolver essa prova. E qual que é a estratégia que eu utilizaria aqui? Por exemplo, parei na questão número 10, LGBT. LGBT é uma matéria sobre minorias, não é? Então, ele cai tanto para os blocos de nível superior, de 1 a 7, mas também cai para o bloco do nível 8. Todos os blocos vai cair LGBT. Seja na parte de minorias, seja na parte de políticas públicas. Então, vamos tentar resolver pelo menos essa questão. Eu não leria esse texto. Tá? Nada que está aqui importa para mim. Eu vou tirar a pergunta, ó, nesse contexto, com relação à luta por direitos dessa comunidade. Que comunidade? Comunidade LGBT. Leia o título, leia a pergunta. Vai para as respostas. Muito cuidado com fazer isso também. Olha se não está escrita a palavrinha, procure a incorreta, a incompleta, tiver a palavrinha exceto. Tá? Muito cuidado com essas palavrinhas para você encontrar a errada. Aqui não tem nenhuma delas. Você está querendo saber qual das alternativas abaixo tem a ver com a comunidade. Qual comunidade? LGBT, você não precisa ler o texto. Letra A. Adoção de criança por casais homoafetivos permanece proibida em todo o país. Opa! Brasil proíbe, por exemplo, 2 homens, 2 mulheres, LGBTQIA+, tem várias denominações. Homoafetivo. Tem homoafetivos aí, querendo adotar? Tem. Eles podem adotar? Pode, no Brasil pode. Então são tipos de questões aqui, ou você está muito alienado, não sabe nada sobre o assunto, o que já tem bastante tempo que está tendo isso aqui no Brasil, ou então você não quer marcar a resposta, tá? Então o que você faz aqui? São questões aqui que a gente faz por senso comum. Eu sei, eu vejo no Brasil tem gente homoafetiva adotando. Então, tá certo, que era errada. Se você não sabe nada disso, está bem alienado, alguma coisa assim, ou não quis realmente saber sobre isso, justificativa sua, vamos tentar então encontrar uma resposta que seja bem simples, que está na cara que está certo. Esse tipo de questão são questões polêmicas. Então a banca não vai inventar, colocar uma pegadinha, colocar uma coisa subentendida. A resposta vai estar na cara. Quer ver? Letra B. A homofobia é considerada um crime passível de prisão. E a transfobia ou de contravenção, vai ter diferença de homofobia para transfobia? Porque se um é contravenção, os dois tinham que ser contravenção. Se um é crime, os dois têm que ser crime. Ah, mas eu não sei isso, então vou pular. Essa resposta ainda não está clara.
Então vamos pular, letra C. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o uso do nome social restrito a trabalhadores do setor privado. Opa! Aqui está na pegadinha da exclusão. Eu sempre falei isso em vários vídeos. Se está excluindo algum grupo, está errado a questão. Falou que é só privado? Opa! Então se fosse setor público, um servidor público, não pode usar nome social. Isso está falando a questão. Excluiu quem? Os servidores públicos. Ah, mas já deu, a resposta ainda não está clara. Então vamos ler a letra D. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo. Pode casar? Pode, no Brasil pode. Então essa é a resposta, a letra D. Ah, mas já deu, na minha igreja não deixa, é proibido casar pessoas do mesmo sexo. Na sua igreja, mas aqui a gente está trabalhando com o Estado. O Estado, ele manda ali nas coisas do cartório. O cartório consegue fazer a união civil? Consegue. União entre as pessoas. Essa está clara. Letra E. A presidiárias transexuais femininas permanecem restritas a presídios masculinos? Não. Mas eu não sabia disso. Sim, mas a letra D está muito na cara. Casamento homoafetivo existe no Brasil. Então, esse tipo de resposta vai estar muito na cara. Então, duas pegadinhas. A primeira pegadinha da prova inteira. Encher de textos. Encheu. Quem lê os textos perdeu a prova. Muita gente para procurar na internet, muita gente mesmo falou que não conseguiu terminar a prova. E não faça isso no CNU. A não ser que chegar alguma coisa aqui embaixo, você vê, opa, não dá para responder sem ler o texto. Preciso, tá faltando alguma coisa. Aí você vai no texto. Mas aqui a gente viu que não precisava. Viu que dá para acertar esse tipo de questões sem ficar bitolado, estudando muita realidade brasileira, muita coisa ali. Você vai ficar estudando sobre minorias, essas coisas, que você pode focar lá no específico. Por exemplo, meu bloco é o 4, então o específico do auditor é o quê? Direito do trabalho. É ali que vale mais ponto, ali cada questão vai 3 pontos. É ali que você vai focar. É ali que não vai dar jeito de você fazer isso aqui. Lembrando, essa prova aqui, vou deixar o link aqui embaixo para você baixar ela, tá? Tentar fazer em casa. Foram 70 questões, igual do CNU. CNU também não é 70? 20 de manhã, pelo menos para nível superior, né? 20 de manhã e 50 à tarde. É igualzinho essa prova, 70 questões. Então tá um formato bem bacana. Outra coisa que não veio nessa prova, separado, que não está separado o que é realidade brasileira, o que é políticas públicas, o que é português, o que é não sei o que, não vem, só tacaram as questões. Tá? Então, muita gente vai ficar bem perdida. Vou tentar fazer mais uma aqui, ó. Por exemplo, desindustrialização, isso aqui é realidade brasileira. Como vai cair só para o bloco 8, vou tentar fazer aqui, ó, igualdade de gênero. Esse aqui cai para todos os blocos, de 1 a 8. Então, eu vou tentar fazer essa aqui para a gente ver. De novo, um texto, um mega texto. Aí tem professor que fala, você tem que ler o texto 1, 2, 3 vezes, e depois que ler o texto, dá uma olhadinha lá da onde que tiraram esse texto. É de uma revista, é de um jornal, você tem uma ideia. Esquece esses noiados aí, porque eles estão falando de prova de interpretação de texto lá, que hoje nem na interpretação de texto a gente usa isso mais. Tá? O seu foco é conseguir responder todas as questões, as 20 questões de manhã, e grande assim. Para isso, eu vou ignorar esse texto de novo. Olha só, 12. Considere o texto sobre desigualdade e gênero. Opa, já sei o tema, desigualdade e gênero. Só que eu não vou ler o texto. Pergunta tá lá embaixo. No Brasil, considerando o mundo do trabalho doméstico em relação à variável de gênero, verifica-se que, tá? Então, você sabe, desigualdade de gênero. Gênero o quê? Masculino e feminino, tá? Então, vamos lá. Trabalho doméstico, já sei disso, então já tá falando da mulher. Então, olha as coisas. O que você já sabe sobre o trabalho doméstico? Que geralmente a gente ouve. Porque a mulher, realmente, a mulher trabalha mais em casa do que o homem. Vai falar que não é verdade, mesmo as casadas. Meu marido me ajuda. Ajuda, mas põe na ponta do papel, mesmo ajudando. Quem faz mais serviço em casa? Eu quero que as mulheradas escrevam aqui embaixo pra mim.
Tá? Você, mulher, não vai errar essa questão. Tem certeza disso. A letra A. O impacto das crianças na jornada reprodutiva das mulheres é maior do que na dos homens. Então, quando o casal resolve ter filho, um hétero lá tendo filho, um homem e uma mulher se juntaram para ter um filho, qual que é o papel? Sobra mais para o homem ou mais para a mulher? O impacto da jornada reprodutiva, é maior para mulheres do que dos homens? Sim. Por quê? Homem não amamenta. Já é uma coisa a mais do papel reprodutivo. Geralmente, a mulher que vai tirar licença no serviço, o supositório do Chaves, caso ela trabalhe e ela vai tirar licença, quem vai ficar em casa é ela, trocando fralda, dando banho, fazendo a papinha, não sei o quê, enquanto o homem está trabalhando. Ou seja, essa jornada reprodutiva cai, a maioria dos casos, para a mulher. Não tem como. Então a letra A já está certa. Tem alguma aí incorreta, exceto? Não, não tem. Então é que é a certa. Já achei a letra A. Viu como não é difícil? Letra B. O cuidado com idosos aumenta igualmente a carga de trabalho reprodutivo dos homens e das mulheres. É igualmente quando o cuidado com o pai e mãe. Quem vai ter cuidado com esse idoso? Quem geralmente vai lá dar banho? Existem exceções. Eu sei disso. Só que geralmente, quando o homem tem um poder aquisitivo, ele vai contratar uma mulher para cuidar dessa mãe dele, esse pai dele, esse idoso que ele tem que cuidar. E a mulher, geralmente, ela cuida também. Quando ela tem casa, ela não vai pagar outra. Né? Então, geralmente, você pode olhar, tanto impacto com a criança, com o idoso, cai mais para mulheres. Olha, letra C, a posição no curso de vida tem um efeito muito mais fraco sobre as mulheres do que sobre os homens. A posição no curso de vida, ou seja, o curso da vida da gente, o efeito nele é mais fraco na mulher do que no homem? O que você acha, mulher? Coloca aí embaixo para mim. Deixar para vocês mulheres responderem essa. Ó, as mulheres responsáveis pela maior parte da renda do casal têm menor carga de trabalho doméstico. Opa, você é casada. A mulher, ela ganha mais que o homem no casamento. Só porque ela ganha mais do que o homem em casa, o serviço doméstico, vai sobrar mais para o homem? Vai ser igualitário? Ou a mulher vai assumir esses dois papéis de fora e de dentro? Mulherada, me responde aqui embaixo. Você acertaria essa questão, mulheres? Letra E. As meninas e os meninos gastam tempo equivalente em trabalho doméstico não remunerado. Quando você tem filhos, tem um menino e uma menina. Quem aí tem irmãos? Assim, menino e meninas, não dois meninos ou duas meninas. Fala, quem aí em casa aí já vivenciou isso? Quando é para trabalhar em casa, trabalho não remunerado, ou seja, ajudar a mamãe em casa, sobra mais para o menino, sobra mais para a menina, essa tarefa é dividida? Tá vendo que todas essas respostas aqui, você não precisava do texto? Você tem que olhar para a sua vida, a vida de um vizinho, a vida da comunidade. A gente tem que ter noção de como é a sociedade hoje. Então, essa questão de desigualdade, gênero, é ótima para políticas públicas, é ótima para minorias, é ótima para a realidade brasileira, que tem muita coisa aqui da realidade brasileira, nossa. E não é difícil, o gabarito da banca realmente foi letra A. O impacto das crianças na jornada reprodutiva, a jornada reprodutiva das mulheres, é maior do que na dos homens. O impacto é maior para as mulheres do que dos homens. Então, são questões que dá para a gente resolver com deduções. Então, sua estratégia que é passar nesse concurso é o seguinte: foca nas matérias específicas. Tenha uma noção geral, uma noção, igual os resumos que eu estou colocando aqui de 20 reaisinhos, excelente. Ou então procura alguma coisa na internet sobre cada um daqueles tópicos lá, só para você ter uma noção. Que a maioria das questões você já tem na sua cabeça, na sua cachola aí, basta você abrir a mente, olhar realmente o que está funcionando agora ou não. Tá? Se você tiver uma boa noção, você vai responder essa prova tranquilamente na parte da manhã.
Outra, não cai na pegadinha de ler a prova inteira. Você viu? Respondi 2 aqui aleatórias. Sem aqui, lê o texto. Por quê? São 70 questões, todas elas, sem exceção, com um texto enorme. Olha, falou nessa prova sobre a escala de medidas, falou nessa prova sobre a pobreza, falou nessa prova sobre degradação em Pequim, ó, mundial sobre mulheres, tá vendo? Vai cair muita coisa sobre mulheres. Caiu violência, geralmente violência doméstica, não é? Sistema de informações, Ministério da Saúde, ou seja, aqui tá falando, ó, violência generalizada, caiu essa prova sobre democracia, são tudo voltada para políticas públicas e realidade brasileira, tá? Então, todas elas, sem exceção, tem texto, tá? Deu para clarear, deu para você ter uma ideia, pegue essas provas, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, da Banca Cês Gran Rio. Nesse site você vai ter os gabaritos e as provas. Baixa cada uma delas e vai olhando as questões. Tem questões, realmente, não tem nada a ver com o nosso edital, por exemplo. Não vai cair matemática para nível superior. Você não vai responder isso. Você não vai responder essa equação aqui, nem para nível médio que vai cair uma questão dessa aqui, com essa fórmula doida aqui, maluca aqui, tá? Esquece isso. Você vai pegar as questões e você tá vendo, opa, isso aqui é política pública, eu respondo. Se não é, você não responde, tá legal? Mais dicas como essas, espere aqui que eu vou separar. Vou começar agora a separar essas questões, o que é realidade brasileira, o que é política pública. Como eu falei, realidade brasileira só cai pro bloco 8, porque se eu for responder essa prova inteira aqui, eu estarei respondendo coisas que talvez não caiam no seu bloco. Então, eu vou separar essas questões e à medida que eu for separando, eu vou trazendo aqui, vou comentando uma por uma para te ajudar a chegar na sua sonhada aprovação, tá? Conta sempre comigo, sou seu amigão aqui, sou sempre para te ajudar. Sou aqui sempre para te ajudar. Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários que estarei pronto para te responder. Tá? Talvez eu não responda na hora, que eu já falei, eu trabalho durante o dia, estou gravando esse vídeo aqui na hora do almoço, daqui a pouco tenho que voltar para o trabalho. Então, guarda, espera um pouquinho, mas eu vou te responder.